Salmo 115, versículo 3. Quem tiver a Bíblia aí, por favor, abra. Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, eis aqui a tua palavra. Que o homem realmente desapareça e que o Senhor cresça e seja exaltado nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. O tema de hoje é soberania de Deus. Soberania significa autoridade suprema, domínio total, governo absoluto. Então, quando nós falamos de soberania, significa que Deus é soberano. Estamos dizendo, Deus faz o que Ele quer, quando quer, do jeito que quer e com quem Ele quer. Amém? E mesmo assim ainda Ele continua sendo Deus justo, bom e perfeito. Às vezes nós não compreendemos muito bem isso, porque nós vivemos numa democracia, entre aspas. Vivemos numa república onde nós temos um presidente que é o chefe de Estado, chefe de governo. E nós não pegamos a monarquia, nós não entendemos que a Bíblia foi feita na parte oriental do planeta, e que lá naquele momento havia reis com monarquia absolutas, que tinham domínio e controle de todas as coisas, e tinham direito da propriedade, inclusive da vida. E a palavra do rei era uma palavra que podia matar, ou seja, ele tinha o domínio das pessoas. Então é muito distante essa ideia de alguém ter um poder absoluto. E a Bíblia fala que Deus, Ele é soberano. Nós estamos acostumados com Deus muito fofo, aonde Ele é amor, aonde Ele é bondade, aonde Ele é Pai. Pastor, mas Deus não é isso? Deus é isso também, mas Deus é justo. E a palavra de Deus diz, ai daquele que cai na mão do Deus visto, Deus vivo. E a palavra de Deus diz, essa palavra ai significa que é um julgamento, uma punição, uma condição complicada para o homem quando cai na mão de Deus. Por quê? A palavra de Deus diz, não tenha medo do homem. O homem pode tirar a vida do corpo, mas se tiver que ter medo, tenha medo de Deus, porque pode mandar todo o ser para o inferno. Então nós às vezes não entendemos, não compreendemos essa questão de medo, e não temos medo de Deus. E a Bíblia diz, se tiver que ter medo, tenha medo de Deus. E esse medo também significa ter um respeito e compreender que Deus é justo e que vai aplicar justiça. E porque Ele aplica justiça, Ele separa os bons dos maus, separa as ovelhas dos bodes, separa aquele que crê daquele que não crê. Então, quando nós começamos a compreender isso, fica mais fácil. Amém? Então, a soberania de Deus se manifesta em várias áreas da nossa vida. Primeiro, na criação. Deus disse, haja luz, e a luz aconteceu. Haja firmamento, e o firmamento apareceu. Ou seja, é um Deus criador. E como Deus criador, Ele está fora da sua criação, porque Ele abriga a sua criação. Então Deus, Ele fez as leis que regem o universo, ou multiverso, segundo alguns cientistas.
Então, Deus está fora do tempo, fora da matéria. Deus está fora de todas essas coisas. Deus é o começo de tudo. E a palavra de Deus diz que pela sua palavra as coisas começaram a existir. Deus é o Deus da história. Reis sobem e descem, porque é Deus que permite. Daniel 2:21 diz que Ele muda tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ou seja, não existe governo por acaso. Tudo está dentro de um plano maior. Amém? Há um projeto de Deus, um plano de Deus para todas as coisas. Nem sempre compreendemos, nem sempre achamos justo, mas há. Deus é o autor da salvação. A palavra salvação no grego é soter. Soter, salvação, significa cura. A cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. Então ninguém se aproxima de Deus se o próprio Deus não atrair. João 6,44 diz isso. Ele escolhe, chama, transforma e sustenta. Ele não depende da nossa performance, mas da sua graça soberana. Então nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Mas as obras são importantes, com certeza. As obras evidenciam a nossa salvação. Quando somos salvos, automaticamente fazemos boas obras. E as nossas obras não estão ligadas à salvação, mas as nossas obras estão ligadas ao galardão, à recompensa, ao corpo celestial que nós teremos lá no porvir. Então, algumas pessoas terão mais poder, corpo espiritual mais elevado e mais próximo de Deus, e outros mais distante de Deus, mas junto no reino de Deus. Nosso Deus está na nossa vida pessoal. Nem um fio cai sem a permissão de Deus. Deus conhece inclusive o número exato dos fios de nossas cabeças. Mateus capítulo 10, versículo 30. Então nada escapa do controle de Deus, nem os detalhes menores da tua vida. Então às vezes a gente pensa, mas será que Deus se preocupa com isso? É tão insignificante, tão pequeno. Deus se preocupa. Deus é tão grande que Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive as coisas que para nós parece que não tem tanto significado, mas Deus tem controle de tudo. Então, em resumo, a soberania de Deus é o alicerce da nossa confiança. Se Deus reina sobre tudo e sobre todos, nós podemos descansar nele, porque até aquilo que eu não entendo, eu sei que faz parte do plano de Deus. Amém? Você pode descansar em Deus. Que coisa boa! Então eu sei que quando eu perco o controle, quando eu sei que eu não tenho mais domínio sobre algo, porque aquilo foge do meu controle, da minha gestão, Deus nunca perde o controle. Amém? A minha vida, a tua vida está nas mãos de Deus. E Deus não permite que nada aconteça se não tiver um propósito maior. Então até as coisas ruins que acontecem em nossa vida, acontecem sob a permissão de Deus, porque Deus tem um propósito. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz que Deus permite que nós sejamos tentados. Deus permite uma doença, Deus permite uma enfermidade, Deus permite algo que aconteça na nossa vida para provar o nosso coração e como nós vamos nos comportar
qual vai ser a nossa reação? Será que nós vamos brigar com Deus? Reclamar? Ou nós vamos adorar e confiar que Deus está no controle? Amém? Tem coisas que a gente não entende, mas Deus tem o controle. Tudo está nas mãos dele. Apenas nós precisamos confiar e descansar. E para confiar e descansar exige o quê? Muita fé. Sem fé não tem descanso. Mas com fé a gente pode confiar e podemos verdadeiramente descansar. E com fé tudo se torna mais leve. Tem que ser leve. Eu vou repetir. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Não é para ser pesado. Deus quer que a gente realmente descanse nele, completamente nele. Amém? Todo ser humano tem um trono no coração, e alguém está sentado nesse trono. A pergunta é: quem é que está sentado nesse trono hoje? Quem é que governa as tuas emoções, os teus pensamentos e as tuas atitudes? É Deus ou é o teu eu, o teu ego? Pastor, é claro que é Deus. Eu sei, está escrito em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou perguntando se você sabe, eu estou perguntando se aquilo que evidencia essa palavra é praticada, é vivida realmente no teu coração. Pastor, então como é que eu vou saber se Deus verdadeiramente governa no meu coração? Onde eu coloco o meu tempo, onde eu coloco a minha energia, e é onde eu coloco o meu foco, o meu dinheiro. Isso demonstra se Deus é verdadeiramente está sentado ou não no trono. Então, se eu digo que Deus está sentado no trono, mas durante o dia eu não penso em Deus, eu não adoro a Deus, eu não oro a Deus, eu não gasto, invisto tempo e dinheiro com as coisas de Deus, significa que na real eu só falo com os lábios que Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus que está sentado no controle da minha vida, mas na prática é só palavra, não é verdade. Então eu quero que você hoje comece a fazer uma pesquisa, um questionamento dentro da tua mente. Quanto tempo você investe com Deus? Deus é o teu primeiro pensamento? Deus é o teu primeiro sentimento? Deus é aquilo que vem na tua mente quando você abre os teus olhos e antes de você dormir? Ou você só lembra de Deus quando você está em apuros, quando não tem mais ninguém para chamar? Precisamos ser coerentes, queridos. Coerente. E essa palavra é uma palavra-chave. Por quê? Nós temos que ser coerente entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. Porque senão nós vamos ser apenas religiosos, usando uma máscara, falando aquilo que deveria ser falado, mas não é coerente a nossa vida. Não temos exemplos. Estão entendendo? Deus só vai sentar verdadeiramente no trono e vai ser o governante da minha vida no momento que realmente tudo que eu for fazer seja intencional, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios de Deus, guiado e dirigido pelo Espírito Santo.
senão eu estou mentindo para mim mesmo. Eu digo algo que eu sei que é correto, é racional, mas não é real. O trono de Deus. Então a soberania de Deus não é um conceito teórico distante, é uma questão de governo pessoal. Quando Jesus disse, Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós, ele estava dizendo que o reino começa quando Deus reina dentro de mim. E quando Deus reina dentro de mim, eu tenho paz no coração. Quando Deus reina dentro de mim, eu tenho equilíbrio. Quando Deus reina dentro de mim, eu consigo compreender e entender. E eu consigo pensar antes de agir, antes de falar. Eu tenho domínio próprio. Eu consigo respirar fundo e segurar antes de falar um palavrão, antes de falar alguma coisa que não deve. Ou seja, eu tenho domínio próprio. Às vezes o problema é que nós queremos Deus apenas como Salvador, mas não como Rei, não como Senhor. Salvador é bom porque Ele me livra de todo mal, Ele me leva para o céu. Salvador é um Deus fofo, mas Senhor é um Deus justo. É um Deus que exige de mim um comportamento adequado. É um Deus que exige de mim que eu me comporte, me posicione como membro do seu reinado e que eu possa dar um bom testemunho. E nem sempre é fácil. Às vezes é difícil, é complicado, porque eu estou acostumado a falar certas coisas, estou acostumado a certos grupos e eu faço coisas que não devem. Como Senhor, eu tenho que perguntar, Senhor, esse meu comportamento, essa minha atitude é condizente com pessoas que são súditas do teu reino? Esse meu comportamento, esse meu pensamento são condizentes com a tua palavra? O Senhor vai realmente olhar para mim e dizer, eis um filho, uma filha em quem me agrado? Ou vai dizer, não te conheço? Estão entendendo? Como Salvador, eu quero só o perdão de Deus, mas não o governo. Eu olho para as mãos e busco as bênçãos de Deus, mas não o senhorio. É como se eu convidasse uma pessoa, uma autoridade para jantar comigo, um rei para jantar comigo, mas eu pedisse para que ele tirasse a coroa, porque a luz da coroa está me ofuscando. O trono do coração é o lugar da vontade. Quem é que manda nas tuas decisões? Quem é que dita o que você faz com o teu dinheiro, com o teu corpo, com a tua família e com o teu futuro? Quando Deus realmente ocupa o trono, muda tudo. Eu sempre vou perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Essa decisão que eu quero tomar, ela está condizente com os princípios da palavra? Está condizente, o Senhor faria também dessa mesma forma? É a tua orientação ou não? Então você passa a viver debaixo dessa autoridade divina, e não apenas com o que você pensa que é o melhor. Amém? Deus manda e eu obedeço. Simples assim. Isso é libertador, não é opressor. Porque só Deus sabe o que é bom para nós. Ele sabe governar. Ele governa todas as coisas. Agora o homem moderno e a crise da soberania.
nós vivemos numa república, onde o povo governa, democracia, governo do povo, ou deveria ser pelo menos. Só que muitas pessoas pensam assim, o lema é, meu corpo, minhas regras, minha verdade, minha escolha. Isso criou uma geração que acha estranho esse conceito de Deus como Rei e Senhor. O homem, ele quer que Deus seja apenas um gênio da lâmpada. Aonde eu peço, ele se manifesta, ele cumpre os meus desejos. O moderno aceita um Deus democrático, aquele que ouve, opina, mas não manda. Na realidade, a última palavra é minha. Eu sei o que é melhor para mim. Será? Mas a Bíblia apresenta Deus, não apresenta Deus como presidente, como técnico, nem como parceiro de negócio. Apresenta Deus como Rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Absoluto, eterno e inegociável. Esse é o choque. Porque é uma cultura que exalta a autonomia. O Evangelho exige rendição, submissão. O mundo grita, viva a liberdade! O reino de Deus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Então o reino não é sobre o povo no poder, mas sobre Deus no trono. Amém? Então há uma rebelião disfarçada. O pecado original foi isso, uma revolução contra a soberania de Deus. Adão e Eva quiseram decidir o que era certo e errado. Eles quiseram ser Deus também. Eles quiseram ser independentes de Deus. Será que nós não agimos assim? Querendo ser e fazer o que achamos ser mais certo? Então, essa idolatria moderna é uma estátua de ouro, onde as pessoas vão e seguem líderes, segundo conforme eles querem ouvir. O problema todo dessa teoria e dessa teologia é que as pessoas vão para o inferno e não para o céu. Porque para irmos para o céu, nós temos que negar nós mesmos, seguir o Senhor Jesus e dar o controle e o comando para Ele. A cada dia dizer, Senhor, me ajuda, porque até aqui eu consigo, a partir daqui eu não consigo. Ou seja, é nós falarmos e abrirmos o coração diariamente e dizer, Senhor, eu tenho me esforçado, mas tem áreas da minha vida que eu não consigo, se não tiver ajuda, se não tiver a tua intervenção. E para isso nós precisamos de humildade. Para isso nós precisamos de um coração ensinável, onde nós reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos as nossas fraquezas e reconhecemos que precisamos e dependemos totalmente de Deus. Amém? Nós não somos tão bons quanto nós gostaríamos de ser. Não somos tão belos quanto gostaríamos de ser. Não somos tão justos quanto nós pensamos que somos. Pelo contrário, eu penso, eu vejo, eu ouço, eu falo, eu faço coisas que eu não devo, que nós chamamos de pecado, que é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, Salmo 1, se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas,
cujas folhas não caem, e tudo que nós fizermos vai prosperar. Então a prosperidade, o sucesso, está também na obediência, na submissão, em reconhecer que Deus é bom. E se eu me submeter, e se eu me esforçar, e se eu for intencional de cumprir os princípios e viver os princípios, automaticamente eu vou colher o que eu plantei. E se eu cumprir os princípios, com certeza eu vou ter sucesso, eu vou prosperar e tudo que eu fizer vai dar certo. O problema é o meu ego. Eu quero ser dono da minha própria história. O problema é que eu relativizo a palavra de Deus e obedeço aquilo que convém e desobedeço aquilo que eu não acredito, porque se eu acreditasse eu vou praticar. Então quando eu não pratico é porque eu não acredito. Então muitas vezes eu tiro Deus do trono e eu me coloco no trono. Pastor, como é que eu sei quando Deus está no trono e quando eu estou no trono? É muito simples. Se eu te perguntasse hoje, como é que está o teu cartão de crédito? Como é que está a tua conta bancária? Se você está sobrando dinheiro, se você está investindo, se você está aplicando, se você está sobrando dinheiro, você está bem financeiramente, significa então que Deus está bem e atuando como Senhor da tua vida. Mas se porventura você está negativo, se você está correndo atrás da máquina, essa é uma área que Deus não está governando. Se você na questão emocional ou relacional vive bem, não há discussão, harmonia, paz, Deus está reinando no seu lar. Mas se não há comunicação, se há divisão, Deus não está reinando no seu lar. Ou seja, através do fruto nós conheceremos a árvore. Através dos resultados nós entendemos fisicamente e visivelmente quem está no controle. Por isso que é fácil de ver a área onde Deus está no controle ou o ego, o eu está no comando. É muito simples, é só ver os frutos, é só ver os resultados. Quando você avalia os teus resultados, você verifica se foi Deus ou eu que está no comando. Pega os filhos. Hoje em dia as pessoas falam, mas é TTH, mas é autismo, não sei mais o que, é o TED, é o TOD, não sei, e assim vai tanta sopa de letrinhas. E às vezes não é tudo isso. É só falta de ensino, falta de educação, falta de limites. Estão entendendo? Há muita desculpa, há muitas narrativas. Mas na real, como foi lido aqui, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Na realidade, nós temos que nos ver como treinadores dos nossos filhos. E o treinador não pode entrar no campo, não pode jogar, mas o treinador treina. O treinador observa. O treinador, ele se abaixa no nível do jogador para fazer com que o jogador cresça ao nível do treinador. Amém? O pai e a mãe precisa amar o filho de tal maneira que ele vai investir um tempo precioso, que podia fazer tantas coisas, mas dá a prioridade para o seu filho ganhar segurança, confiança, coragem, que ele vai precisar para a sua vida. E quando o pai e a mãe entendem isso é ensinar a criança no caminho que deve andar. É ensinar que quando as coisas não estão bem, vamos dobrar o joelho e vamos pedir para o Papai do Céu ajuda.
É o filho vendo o pai, a mãe, o vô, a avó, a bisavó. Se não puder dobrar o joelho, pelo menos sentada, lendo a Bíblia e orando ao Deus dos céus, crendo e confiando que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É acreditando de tal maneira que ela vai ser influenciado pelas atitudes dos seus pais. Não é só vindo na igreja, é sendo a igreja dentro do seu lar. Amém? Quando nós entendemos essas coisas, fica mais fácil. Soberano de Deus, Deus como Rei e Pai. Deus é soberano, Ele governa tudo e todos. Mas esse governo não é tirânico, é paternal. Ele não governa com mão de ferro, mas com mão firme e coração de pai. O problema é que muitos de nós tivemos pais ausentes, tivemos pais cruéis, tivemos pais que não nos amavam e não nos amaram como deveriam. Então, nós olhamos para Deus como se fosse nosso pai terreno. E entendemos e compreendemos e achamos que Deus é que nem o meu pai, um opressor, cruel. E o que acontece? Eu me sinto órfão, um órfão de um pai vivo. O que acontece? Eu me rebelo contra todas as autoridades. O que acontece? Eu não consigo me submeter às autoridades. Eu sou sempre do contra. O que acontece? Eu não prospero, eu não enriqueço. Até ganho dinheiro, mas já gasto tudo. O que acontece? Eu não consigo me relacionar com o Pai Celestial na medida certa, da forma certa. Eu sempre estou com o pé atrás, achando que ele vai ter os mesmos comportamentos que meu pai terreno. Daqui um pouco vai me bater, daqui um pouco vai me fazer passar vergonha. Eu não consigo obedecer esse pai, esse Deus. Estão entendendo? O porquê que na realidade muitas pessoas não conseguem se submeter a Deus? Porque ele faz uma associação do pai terreno com o pai celestial. O conflito, o problema que ele teve com o pai terreno, ele transfere para o pai celestial. Ele sempre fica em dúvida da bondade de Deus. E na mente dele, Deus vai se comportar dessa forma e vai abandoná-lo, como o pai terreno abandonou ele. Então a rebeldia, ela se torna um fruto dessa orfandade. Então toda rebeldia espiritual nasce da orfandade emocional e espiritual. O órfão não confia, não se entrega e não aceita a correção. Ele vive no modo de sobrevivência, sempre achando que precisa se proteger e se provar. Por isso Jesus veio revelar o Pai, não apenas o Salvador. E ele disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Então a missão de Jesus era reconectar filhos a um Pai. Não apenas tirar pessoas, pecadores,
do inferno, mas trazer comunhão, relacionamento íntimo. Amém? Estão compreendendo tudo, queridos? Nós precisamos parar e repensar. Deus é Pai, Deus é Rei, Deus é Senhor, mas às vezes eu não consigo aceitá-lo, às vezes eu não consigo me submeter, porque eu tive problema com meu pai terreno. Pastor, qual é a solução de tudo isso? Peça perdão, perdoe teu pai. Ah, mas ele já está morto. Escreva uma carta para ele, como se fosse entregar para ele. Deixa a emoção vir e coloca tudo o que tu gostaria para lavar a tua alma, que a criança que está dentro de você gostaria de falar. Depois coloca uma outra carta, tudo aquilo que você gostaria que teu pai tivesse dito para você e não disse. Pega um balão, coloca essa carta primeiro da criança no balão e deixa ela fluir. E a segunda carta, que é a carta do pai, tu esteja junto com ela todos os dias, para você poder ler, para você poder absorver o que o teu pai na realidade queria ter dito, mas não disse. O que o teu pai na verdade queria ter feito, mas não fez. O que o teu pai na verdade ele te amou do jeito dele, com as limitações dele, do jeito que ele foi amado. Ele deu o que tinha. Estão entendendo? Ninguém dá o que não tem. Ele fez o que era possível ter feito. Ele só não fez mais porque ele não sabia fazer mais. Ele só não fez mais porque o que ele recebeu do pai dele foi bem menos do que ele deu para você. Então quando você começa a compreender essas coisas, você começa a ressignificar e você começa a se curar. E você começa a ser um pai e uma mãe melhor. Porque também você não é tudo o que você gostaria de ser. E você sabe disso. Você que tem filho, filha, também não faz o que gostaria de fazer. Você sabe disso. Você também é limitado. E você sabe disso. Mas quando você se enche de Deus, que é Pai, que é soberano e Rei, Ele te ajuda a ser um pai e uma mãe melhor. Um avô, uma avó melhor. Amém? Vamos ficar em pé? Pastor, terminou? Não. Domingo que vem nós vamos continuar. Temos mais coisas ainda para falar sobre a questão da soberania de Deus. No mínimo mais um culto. No mínimo. Mas eu quero que você comece a pensar com Deus como soberano, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus como aquele que detém tudo em suas mãos, mas que é o melhor para mim e melhor para ti. E a única coisa que eu preciso é me submeter ao seu senhorio e reconhecer que Ele é bom, que Ele quer o melhor para mim, e que muitas vezes eu não consigo compreender isso, mas eu vou me entregar completamente a Ele. E a partir de então as coisas, os milagres vão começar a acontecer, porque eu sei que Deus quer o melhor para a minha vida. Amém? Coloca a mão na altura do teu coração. Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja, Senhor amado, a operar o Teu sobrenatural, a começar por mim, Senhor, porque eu preciso de Ti, eu necessito de Ti todos os dias. E agora coloca, Pai amado, a Tua igreja, parte da Tua igreja que está aqui, e os que ainda estão ouvindo e vendo essa pregação, alcança a mente, alcança a família, alcança os negócios
desse homem, dessa mulher, que compreende e entende a necessidade que essa pessoa tem de se submeter ao teu senhorio. Opera o teu sobrenatural e a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém.